Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um livro muito legal chamado Range, que traduzindo seria algo como amplitude. O tema principal do assunto pode ser resumido na história que o autor conta no primeiro capítulo. Ele conta a história do Federer e do Tiger Woods. Se você tá tá no celular ou no computador, põe no Google Tiger Woods 2-year-old, seria 2 anos de idade. Vocês vão ver um vídeo do Tiger Woods com 2 anos fazendo uma tacada perfeita de golfe. O pai dele, desde criança, viu que o Tiger Woods ia se tornar uma pessoa excepcional. O pai adorava golfe, né? E ficava ali na garagem, até no vídeo mostra isso, né? O pai fica ali treinando na garagem de casa, e aí ele falou que um dia o Tiger Woods pegou um taco pequenininho que o pai tinha feito para ele e imitou o pai perfeitamente. E aí o pai meio que fez um plano perfeito para ele ser excepcional desde cedo, que está alinhado com aquela ideia que ficou popularizada de que se você quiser ser bom em algo, você precisa praticar 10.000 horas. Em contraste, ele conta a história do Roger Federer. Os pais deles nunca realmente incentivaram, não que não incentivaram, não forçaram ele a fazer nenhum esporte específico, e ele jogava de tudo, fazia tênis de mesa, futebol, luta greco-romana, tênis. Comparado a outros especialistas, outros tenistas, ele demorou para se especializar. E aí, além disso, o autor também conta... Então, assim, para resumir, então, antes que eu continuar, esse é o tema do livro, a diferença entre o Tiger Woods e o Roger Federer como estratégia de vida. É melhor você se especializar cedo em uma área específica. É aquela história dos pais que põem o filho desde cedo para, sei lá, programar, tocar um instrumento, disciplina, aquele negócio bem, vamos dizer, associado normalmente a países asiáticos, né? Versus um approach mais light, assim, deixar a pessoa explorar, desistir quando a pessoa não gostar. Isso é algo que até os pais sofrem, né? Será que eu devo forçar meus filhos a persistir ou deixar ele explorar outras áreas? E o argumento do livro é que a melhor estratégia é você explorar. Na verdade, depende da situação. Então, ele fala sobre ambientes que são fechados versus abertos. Um ambiente fechado seria um ambiente fácil de você mensurar progresso. Então, por exemplo, o golfe é um jogo relativamente simples. Você tem lá um buraco e você só depende de você e do seu movimento, do seu swing, e você acertar o buraco. O tênis já é muito mais complexo. Você depende da reação da outra pessoa, você tem diferentes estados emocionais ao longo do jogo, você precisa se adaptar ao longo do jogo. E aí ele fala que a ideia das 10.000 horas funciona muito bem para ambientes fechados, ambiente de aprendizado fechado, como xadrez, matemática muitas vezes, onde tem um certo e errado e as coisas são claras. Mas a vida se parece muito mais com um jogo de tênis, que é um jogo aberto, onde as regras não são claras. E aí ele dá o exemplo, por exemplo, dos bombeiros. Então foram feitos estudos em relação aos bombeiros, e depois de algum tempo de experiência eles conseguiram ver através dos padrões dos fogos tomar decisões melhores em 80% dos casos em alguns segundos. Por quê? Porque o padrão das chamas se repete. Por outro lado, o autor menciona o processo de seleção das forças especiais no Israel, e eles perceberam que mesmo com feedback, os recrutadores não conseguiam selecionar os candidatos corretos, porque é muito complexo você selecionar outro ser humano. Inclusive, isso é uma das coisas
mais interessantes é que existem vários estudos falando que o ser humano é péssimo em recrutar outras pessoas. Então as pessoas acham que sabem escolher os outros. Por isso as maiores empresas do mundo, o Google, essas empresas, elas basicamente aplicam uma prova bem objetiva, porque elas não confiam no julgamento humano para selecionar outras pessoas. Nós somos muito ruins em julgar, é uma atividade muito complexa. Então, é basicamente isso. Então, o que ele argumenta? O que você deve fazer na sua vida pessoal? Ele fala que você tem que ter um processo de descobrimento, uma idade, alguns anos de descobrimento do que você quer. E você realmente tentar coisas diferentes. Ele chama de sampling, né? Que traduzindo seria tipo amostragens. Então, na realidade, assim, eu fiz algo parecido. Eu estudei relações internacionais. Logo no começo eu percebi que eu não queria e eu fiz várias coisas. Eu, fiz curso de programação, que acabou sendo o que eu estou seguindo, né? Mas eu entrei num trabalho voluntário de educação para pessoas carentes. Eu trabalhei 3 semanas como fala? Corretor. Eu trabalhei num hostel. Eu tava perdido e aí eu comecei a tentar várias coisas. E hoje eu vejo que foi muito positivo. Eu só tropecei em algo que eu queria porque eu tentei. Eu estava aberto a tentar. Então é muito difícil a gente saber o que a gente quer realmente. Eu acho que o que ele fala, o autor fala, é que existe uma certa cultura na nossa sociedade que desistir é sempre errado. E muitas vezes desistir é a coisa certa. Se você entrar com um mindset que você está explorando, se você perceber logo que não é aquilo que você quer, vale a pena você desistir. Em economia existe o conceito de custo afundado, que eu acho que é uma ferramenta mental excelente para você tomar decisões no seu dia a dia. Que é basicamente o seguinte: na sua tomada de decisões, o seu investimento anterior de energia, tempo e dinheiro não deve ser considerado na sua decisão atual. Por exemplo, você investiu 3 anos da sua vida numa faculdade. Aí muitas pessoas falam, só falta 1 ano para você terminar. Mas não é assim que você deve pensar. A teoria do custo afundado fala o seguinte: não são os 3 anos que você gastou. Você vai gastar mais 1 ano da sua vida em algo que você não gosta só porque você gastou 3 anos que você não deveria ter gastado. Então, na verdade, é uma forma errada de pensar. Então, ele fala para você desistir é algo benéfico, é algo pouco... você desistir implica que você está explorando. E aí ele dá vários exemplos prominentes da história, né? O Van Gogh, ele foi o que é considerado um dos grandes artistas. Ele vendeu livro, ele foi comerciante de arte, ele foi pastor antes de se tornar artista. O Darwin estudava medicina e desistiu no meio do curso e meio que descobriu a teoria da evolução no mochilão, que ele foi num navio. O pai dele ficou desesperado que o filho dele era rebelde e ele criou a biologia moderna, vamos assim dizer. Então, esse processo de exploração ao longo do tempo, ele é subestimado. Tem um discurso famoso do Steve Jobs no YouTube, onde ele fala que o curso de caligrafia dele no ensino médio, na faculdade, foi essencial para ele desenvolver o Mac e desenvolver vamos dizer... a apreciação dele ao design, que é algo que muitos engenheiros não têm, é o que fez a Apple se destacar. Então você ter várias habilidades, não ser aquela pessoa que só foca em uma coisa, é essencial no mundo complexo. Em uma atividade, vamos dizer, repetitiva,
não que não seja complexa, mas algo que é super específico, como ser um cirurgião ou jogar golfe, algo assim, que a repetição realmente faz você ser melhor. Aí a regra de 10 mil horas, de você praticar algo por 10 mil horas, faz sentido, mas para profissões complexas, e hoje em dia cada vez as profissões são mais complexas, essas profissões onde você repete, elas já são automatizadas, são muito mais fáceis de serem automatizadas por computadores. Pensem, por exemplo, xadrez. Hoje os computadores, o seu celular joga melhor do que o Kasparov, que é o maior jogador de todos os tempos. Então esse tipo, o futuro vai ser, de acordo com o livro e vários artigos até da The Economist, são das pessoas, é aquele cara que entende de, vamos dizer, engenharia, mas sabe vender e entende de marketing, fala inglês e sabe desenhar bem para explicar os conceitos. É você ser bom em várias áreas e conseguir criar algo único que você não consegue automatizar só com computadores. Ou você, tipo, saber programar, saber editar vídeos, saber se comunicar, falar em público. Então esse mix de habilidades é cada vez mais valorizado por ser tão difícil de ser algo automatizado. Para você entender que tipo de habilidade, como aprender essas habilidades difíceis, ele fala de um estudo de cadetes da Academia de Aviação dos Estados Unidos, que normalmente essas atividades complexas, elas são mais difíceis. Então eles deram um exemplo de uma pesquisa da matéria de cálculo 1, que na verdade os alunos que avaliavam os professores bem e tiravam nota alta, a longo prazo eles se ferravam. Por quê? Porque eles não tiveram uma base boa. Então conhecimento relevante, ele é difícil. Se você vai na aula e assiste a aula e não precisa estudar muito, você não está aprendendo. Eu dou aula de um curso de programação chamado CS50, que é o curso de introdução de Harvard. E as pessoas normalmente não fazem esse curso. Elas fazem um tutorial no YouTube, tem uma plataforma de ensino de programação chamada Udemy, que você compra e são videoaulas. E todo mundo faz, são os mais populares, porque é fácil. CS50 demora 6 meses para você ficar bom. Mas esse é o tipo, toda habilidade, é isso que o autor fala, para você desenvolver várias habilidades ao longo da vida. E para você aprender uma habilidade é difícil. Você aprender uma língua diferente, você aprender a falar em público, apesar de ser difícil, é o que faz a diferença. Muitas vezes a gente está num ambiente educacional onde não nos desafia. Então essas habilidades do futuro, que esse mix de habilidades que ele argumenta, devem ser aprendidos em um ambiente onde é difícil, onde você está se desafiando. E tem vários outros exemplos. Eu até pensei assim, alguns exemplos no Brasil, por exemplo. Um cara que eu gosto muito de stand-up é o Murilo Couto, né? Pra quem não conhece, eu recomendo muito. O cara é muito engraçado. E ele, no show dele, dança. Ele, além de contar, ele é muito engraçado, porque se você for ver a carreira dele, ele foi ator, ele tocou numa banda, então o cara faz tipo uns covers musicais. Ele entende de mídia social. Então o cara é um dos melhores em comédia, porque, não só porque ele é engraçado, é porque ele tem um mix de habilidades. O cara é bom em falar em público, ser ator, contar piada, fazer dança, cantar. Esse mix faz ele ser uma pessoa muito única. Então pensar em desenvolver habilidades ao invés de diplomas, ao invés de cursos de pós-graduação, que habilidade você tira daquele projeto, talvez daquele emprego, que você vai poder utilizar em outras áreas da sua vida. Talvez fazer um MBA, o que você vai tirar desse MBA, dessa faculdade, dessa pós-graduação? Tem algo tangível que você vai conseguir? Algo tangível é algo que você produz. Você consegue, por exemplo,
construir um produto melhor, analisar algo melhor ou não. Então são coisas a se pensar. Um cara que pessoalmente eu não gosto, mas tem esse mix de habilidades, apesar de eu não gostar, é inegável que tem esse mix. É o Trump. O Trump é um cara que é engraçado. Se você entende de inglês e vê um discurso do cara, você dá risada. Apesar de você odiar o cara, ele é engraçado. Ele entende de falar em público, ele sabe se comunicar com o povão, ele entende de negociação. Ele saiu por fora desse mundo político e conseguiu se tornar presidente da República. Isso é inegável, que requer algumas habilidades. Então, o Scott Adams, que é um analista político americano, fala que ele foi tão bem sucedido porque ele é top 10% de várias habilidades. Então, ao invés de ser o melhor vamos dizer, ao invés de você ser o melhor de cirurgia, que são algumas poucas profissões que requer esse nível de especificidade, pensa em ser top 10% de várias coisas. Eu sou top 10% de programação, falar em público, vendas e marketing. Eu tô dando um exemplo, não que eu seja isso. Mas assim, na sua carreira, pensa quais habilidades eu posso desenvolver que eu vou criar um mix único. E ele fala que... E aí, para terminar, ele fala de um estudo que foi feito na empresa 3M, né? Vocês devem conhecer, uma multinacional, pelo Andy Uderkick, que foi considerado o inovador do ano no ano de 2013 e tem 170 patentes no nome dele. E aí ele queria entender o que faz com que as pessoas dentro da 3M se tornassem... Quais eram os times mais inovadores? E ele descobriu que as áreas mais inovadoras eram das pessoas que eram generalistas. Eram pessoas que talvez eram químico, que curtia dança e fazia, sei lá, marcenaria ao final de semana, e o cara consegue pensar fora da caixinha. Então esse pensamento criativo muitas vezes exige de que você consiga tirar analogias de várias áreas da sua vida, que muitas vezes a pessoa especialista não vai ter. Como esses exemplos de prodígios são muito mais famosos, né? O Zuckerberg, o Bill Gates, o próprio Tiger Woods, a gente esquece que ser generalista, existem várias pessoas prominentes que são generalistas. Então é isso, assim, tipo, o que eu tirei do livro não tenha medo de, mudar. Se você está insatisfeito, mude. Foque em habilidades, não em papéis. E talvez... E até para mim, né? Porque eu sempre fico pensando, putz, eu tive um período que eu não me especializei em algo, né? Demorou um pouco para eu falar assim, vou fazer programação. E olhando para trás eu vejo que, na verdade, foi necessário esse período, né, de exploração. E é algo que ele argumenta: explore, não tenha medo. Não tenha medo de se atrasar em relação aos seus colegas. Porque muitas vezes eles vão fazer algo que eles odeiam o resto da vida e você vai ter a oportunidade de encontrar algo onde você possa se destacar. E nunca é tarde para você explorar uma área nova, e as suas experiências antigas vão poder agregar ao que você vai fazer no futuro. Mas eu recomendo muito esse livro, ele é bem longo, mas tem várias historinhas assim que vão ilustrar os pontos que eu falei. E é isso. Fechou, galera? Então semana que vem mais um vídeo mais um podcast toda quarta-feira sai às 10 da manhã. Divulguem aí nos seus grupos de WhatsApp, com a família. Vamos fazer esse podcast crescer, todo mundo desenvolver habilidades de reflexão, leitura. Então vamos dar esse apoio aí pra gente, beleza? Abração e até semana que vem.